informação que você deve saber é que no Brasil qualquer um pode ter vermes. Existe uma crença de que apenas pessoas pobres e que moram em regiões sem estrutura têm vermes, mas isso não é verdade. É correto dizer que algumas verminoses são mais comuns nesses ambientes, mas não significa que o resto da população, incluindo eu e você, não podemos ter essas doenças. Antes de explicar sobre os sintomas dessas doenças, eu preciso falar um pouco sobre o que são os vermes e como você pode pegá-los. O que são os vermes? O que é uma verminose? Os vermes são parasitas que infectam o trato digestivo, podendo causar diversas doenças. É o que chamamos de verminoses. Existem vários grupos de parasitas ou vermes. Dentre esses grupos, eu gostaria de destacar 2. Os protozoários, como as amebas e a giardia, e os eumintos, como a tênia, a lombriga, o ancilóstomo, o oxiurus e o esquistossoma mansoni. E como você pode pegar essas doenças? Esses parasitas habitam os intestinos das pessoas contaminadas e, na maioria das vezes, são eliminados nas fezes. Se essas fezes não forem tratadas adequadamente, que é o que acontece nas áreas de saneamento básico ruim, elas podem contaminar o solo, a água e os alimentos ao redor. A forma mais comum de contaminação é a ingestão do próprio ovo ou do próprio verme pela água contaminada ou por alimentos que foram contaminados com a água ou solo. Além dessa forma, existem outras formas menos comuns, como a larva do verme entrar diretamente pela pele, no caso do ancilóstomo, que é uma doença popularmente conhecida como amarelão, ou do esquistossoma. Se você esteve em ambientes com saneamento básico ruim ou comeu alimentos mal lavados, carnes cruas, você está no grupo de risco para ter verme. Mas afinal de contas, quais são os sintomas das verminoses? Quando você deve suspeitar que está com esse problema? Existem diversos sintomas relacionados às verminoses. Nos casos mais leves, você pode nem sentir nada ou apenas um desconforto, dor em cólica na barriga e de vez em quando uma diarreia eventual. Os casos mais graves são principalmente em 2 situações: pessoas que têm a imunidade reduzidas, como pessoas com HIV ou em tratamento de algum câncer, e em pacientes desnutridos, e pessoas com uma alta carga parasitária, ou seja, muitos vermes de uma vez. Nesses casos, os sintomas podem ser perda de peso, diarreia profusa, que é uma diarreia abundante, e muitas vezes com sangue e desidratação. Esse é um quadro grave, e por isso você deve procurar um pronto-socorro para uma melhor avaliação. Além disso, que outros aspectos você deve reparar? Você está com coceira no ânus? Tem mais alguém ao seu redor com esse problema? Isso pode sugerir a presença de oxiurus, um verme que deposita os ovos no ânus, especialmente à noite, e por isso causa coceira. É muito comum em crianças. Você comeu carne crua, carne de vaca ou de porco? Comer carne crua aumenta o risco de contrair um parasita, especialmente a tênia. Você está com problemas no fígado, barriga d'água, nadou em lagoas com caramujos? Isso pode sugerir esquistossomose. Você está pálido, com anemia? As verminoses são uma importante causa de emagrecimento e anemia. Nos casos das crianças, nem sempre é fácil ver essa palidez. A queixa que deve levantar essa suspeita é a falta de energia. Entendidos os sintomas, tem mais 2 aspectos que eu quero chamar sua atenção. O primeiro é que as verminoses são mais comuns do que as pessoas imaginam. No Brasil, estima-se que 8% das crianças que frequentem escolas ou creches tenham algum verme. O segundo aspecto é a prevenção. As melhores maneiras para se prevenir contra vermes são lavar as mãos após usar o banheiro e antes de cozinhar algum alimento, ou antes de sentar e comer. Lavar cuidadosamente alimentos que comemos crus, como frutas com casca, verduras e legumes da salada. Essa lavagem deve ser feita com água corrente e potável. E há os cuidados com a água. Fontes de água não tratada, como águas de poço, lagoas, rios, podem ocasionar verdadeiros surtos de parasitoses. Se a fonte da água não for confiável, procure usar água mineral embalada. Seguindo essas orientações, a chance de se ter uma verminose diminui muito. Se você apresentar algum desses sintomas que eu falei, ou mesmo ficou exposto às possibilidades de se pegar uma verminose, não deixe de procurar um médico, que no caso deve ser um clínico geral. Os cachorros e gatos são hospedeiros de alguns desses parasitas e normalmente não desenvolvem sintomas nenhum. Portanto, não é adequado deixar os animais lamberem nossas mãos ou bocas. Após brincar com os animais, sempre lave suas mãos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda?
Então, queridas crianças, como vocês ouviram e viram aí a doutora Juca explicando sobre as verminoses, né? E lembrando que a gente também tem que cuidar da saúde do animal, galinha, porco, os animais que a gente cria, no caso dos criadores de animais, e quem tem gato, cachorro, porque eles também são vetores desses parasitas e que pode causar um grande mal para a nossa saúde. Então, vocês estão no livro de ciência, na página 28. Vou fazer a leitura, vocês podem pausar o meu vídeo e ler o seu texto sozinho, tá bom? Então, saúde e doença. Muitas vezes ouvimos pessoas comentarem que têm uma vida saudável, pois raramente adoece. Para você, o que é uma vida saudável? Por quê? A saúde envolve diversos aspectos e um deles é a ausência de doenças. A ausência de doença. As doenças prejudicam o funcionamento do corpo e pode ter diversas causas. Algumas delas são causadas por organismos, como vermes, vírus, bactérias e protozoários. Outras podem ser resultado dos nossos hábitos de vida. Tá? Então, veja aí, os vermes, os vírus e as bactérias e os protozoários. E outros são dos nossos hábitos de vida. Então, por isso que é interessante a gente ter um hábito de vida saudável. Ter horário certo de dormir, o horário certo de acordar, fazer exercício físico, não fumar ou não ficar perto de quem fuma, né? Porque uma pessoa está fumando e você está perto, você está inalando aquele fumaça do cigarro e é mais prejudicial para quem aspira aquela fumaça do que para quem mesmo está fumando. Então, evite ficar longe ou evite ficar perto, desculpa aí, viu? Evitem ficar perto de quem está fumando. Então, vamos continuando na nossa leitura. Vocês já sabem que a higienização deve fazer parte de nossas atividades diárias. O cuidado com o próprio corpo, a higienização dos alimentos, bem como a dos ambientes, os ambientes domésticos e públicos, são atitudes que ajudam a evitar doenças. Então, os ambientes públicos, pessoal, que é público, o que toda a população frequenta, é a praça, é a rua. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes a gente acha que nós não temos nenhuma obrigação de cuidar daquele ambiente. Aí começa a jogar lixo, jogar sujeira no chão, aí vai um amontoado de lixo e aí ali se torna um ambiente propício para a transmissão de doença. Então, a saúde nossa, ela é responsabilidade de todos, não é só de um, não. Então, atitudes que ajudam a evitar a doença. Elas impedem a contaminação do nosso corpo ou do ambiente por organismos causadores de doenças, preservando assim a nossa saúde. Então, eu estou falando? A higienização dos alimentos, bem como dos ambientes domésticos e públicos, são atitudes. Então, ele está se referindo são atitudes, tá bom?
O elas aí está se referindo às atitudes. Elas ajudam a evitar a doença. As boas atitudes evitar doença. As boas atitudes impedem a contaminação do nosso corpo e do ambiente por organismos causadores de doenças. Beleza? Deu para compreender até aí, né? Muito bem. O importante é você compreender. Então, a poluição do meio ambiente também prejudica nossa saúde. Então, poluição, é isso que eu falei. Você vai poluir, jogar lixo no meio da rua. Um carro com cano de escapação, né? Fumaçando, aí sai no meio da rua aí, tacando aquela fumaça preta na cara da gente. E a gente fica aspirando. Uma pessoa fumando, novamente eu estou falando aqui, as queimadas, tudo isso que é contaminação do meio ambiente. Voltando a dizer, a saúde de toda a população, ela exige que todo mundo cuide da sua saúde e da saúde do outro. Então, os governantes têm a obrigação de fornecer os serviços de tratamento da água, de rede de esgoto e de recolhimento dos resíduos sólidos, ou seja, do lixo, recolhimento do lixo. Isto é, de proporcionar infraestrutura básica para a população. E o que é uma infraestrutura? É o tratamento do esgoto, né? Tratamento de saneamento básico. O básico, aquilo que não pode faltar. Ainda há muitas pessoas que não têm acesso a esses benefícios e estão mais expostos ao risco de contrair diversas doenças. Então, pessoal, a saúde pública, se eu moro num bairro que não tem saneamento básico e eu adquiro doença, como a verminose, eu posso contaminar outras pessoas. Aí eu volto aí com esse problema do vírus, do coronavírus, né? Cuidar só do centro da cidade e não cuidar dos bairros, aí dá no que dá, né? Tá aí, cuidar de uns e não cuidar do todo. Aí tá aí o coronavírus mostrando, ou cuida do todo, ou todo mundo fica prejudicado. Eu lembro muito de uma campanha da fraternidade que tinha um canto que dizia assim: nossos direitos vêm, se não vier nossos direitos, o Brasil perde também. Então, não é os nossos direitos, né? Então, não é só o Brasil que está perdendo. Então, é todo mundo que está perdendo. Porque ou você cuida do direito de todo mundo, ou todo mundo perde. Infelizmente ou felizmente, a gente está vendo isso. Então, vamos continuando o nosso texto. Ainda há muitas pessoas sem saneamento básico, eu já li, porém a responsabilidade pela conservação do ambiente é de todos os seres humanos, de todos os seres humanos. O bem-estar da sociedade depende também de atitudes conscientes e responsáveis. Veja aí, pessoal, atitudes conscientes e responsáveis de seus cidadãos. Tá certo? Então, você, criança, você também é responsável. Sua mãe, seu pai, seu tio, seu vizinho. É todo mundo. Não exclui ninguém, mas é ninguém, tá bom? O que é que nós temos que fazer? Olha aqui, não jogar lixo em rios e em outros lugares inadequados. Nós temos aí os dias de coleta do lixo e a gente tem que saber também que quem recolhe o lixo da gente são seres humanos e o nosso lixo tem que estar bem embalado, bem cuidado para que essas pessoas também não venham a sofrer. Eu vejo muitas pessoas desrespeitando os direitos do gari. Coloca o lixo lá fora de qualquer jeito, espatifado, lixo podre. E o gari, fica passando por perrengue aí. Então, vamos cuidar também dessa parte, tá bom?
Então, você pode pegar aí, eu fiz a leitura explicando, você pode fazer uma leitura na sua íntegra, tá bom? Então, a gente vê aqui uma forma de cuidar da nossa saúde, como o vídeo da doutora Juca falou, ó, lavar as mãos. E aqui, ó, não jogar um córrego aqui, ó, um córrego, né? Aqui passa água, aí ó, o tanto de lixo aqui, né? Chove, contamina tudo, esse lixo aí vai descendo de água abaixo. Ó, um estrago que faz ao meio ambiente.